Romanos capítulo 5, o verso 12, na minha versão eu leio assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Meus irmãos, compreender a natureza humana à luz da teologia bíblica é fundamental para nós que respondemos pelo nome de cristãos. A culpa herdada e a tendência para o mal são conceitos elementares no cristianismo. A Bíblia apresenta o ser humano separado de Deus, mortal, moralmente corrupto e propenso ao pecado. Talvez você já tenha ouvido falar de Agostinho, um dos pais da igreja. Quem sabe ele foi um dos principais nomes da teologia, se não o principal deles, a formular, a sistematizar esse conceito que a gente chama na teologia de pecado original, defendendo que toda a humanidade herdou a culpa e a corrupção do pecado de Adão. Para Agostinho, o pecado original é transmitido pela geração humana. Todos nós, os seres humanos, somos inclinados ao mal desde o nascimento e nós necessitamos da graça divina para a salvação. E aí na sua famosa obra, Agostinho, Confissões, lá no livro 7, ele diz assim, eu abro aspas: nada fizemos nós para estarmos assim, mas fomos assim chamados ou formados por punição e portanto nascemos com o pecado original. Mas isso não foi uma coisa da cabeça de Agostinho, desse teólogo, filósofo. No Salmo 51, Davi expressa essa ideia. Você conhece esse texto, eu imagino. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. E por que é importante a gente entender isso? Porque, por exemplo, a grande maioria, a maioria esmagadora, não vou dizer a totalidade porque existem aí uma parte que não acredita assim, mas a grande maioria, por exemplo, das abordagens terapêuticas da psicologia, partem do pressuposto que nós somos o resultado do ambiente. Você é do jeito que você é por conta daquilo que acontece à sua volta, pela educação que você teve, pelo ambiente a qual você foi exposto. A Bíblia nega essa realidade, que você é o resultado do meio, porque ainda que o meio influencie você, existe algo inerente à sua natureza que te inclina para o mal. Por isso Davi disse, em pecado me concebeu a minha mãe. Nas cartas de Paulo, ele vai trabalhar isso mais detalhadamente. Em Romanos capítulo 3, perto de onde você está, lá no verso 23, diz assim, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. No capítulo 7 de Romanos, a primeira parte do verso 18, ele diz, em mim, na minha carne, não habita bem algum. Lembra do profeta Jeremias? Lá no capítulo 17, no verso 9, ele diz, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável, diz o profeta. E ele faz uma pergunta, quem que é capaz de compreender o coração humano? Esse assunto da natureza humana é recorrente nas Escrituras. Então, quando a gente examina cuidadosamente o tema, a gente vai entender que também pecado não é só aquilo que a gente faz. Pecado é uma condição em que nós nos encontramos. Pecado não são apenas os nossos atos, pecado é o que a gente é, em essência. Então é preciso compreender o pecado sob duas perspectivas: ato, pecados, atitudes e condição. Nós estamos separados de Deus. Olha o que diz o profeta Isaías, capítulo 59, o verso 2. As suas maldades, 59, verso 2 de Isaías, separaram você do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. De volta a Romanos, no capítulo 8, Paulo diz, a mentalidade da carne, versos 7 e 8 do capítulo 8, é inimizade contra Deus, é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo.
Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas sabe, hoje a gente vive numa época em que a doutrina do pecado ela tornou-se extremamente antipática. Mas se a gente ignorar ou atenuar a doutrina do pecado, nós vamos correr um sério perigo e as implicações são catastróficas. Você imagina um laboratório se negando a entregar os resultados dos exames para não ofender o cliente. Você vai num laboratório, você faz a coleta de sangue, você vai num hospital e você faz ali, quem sabe, uma tomografia computadorizada, e o laboratório ou o lugar que recebe ali, processa os exames e faz o diagnóstico, com medo de ofender você, não te entrega o diagnóstico. Faz sentido para você? Você imagina um médico que recebe o resultado dos exames, e ele faz a leitura dos índices laboratoriais, ele percebe ali que tua glicose, teu colesterol, está tudo uma bagunça, só que o médico, para não constranger você, para não te ofender, ele não te diz o resultado dos exames, porque ele não quer machucar você. Faz sentido? Como uma doença mortal, o pecado precisa ser identificado, reconhecido e enfrentado. Porém, o pecado se tornou uma palavra rançosa. Quando se fala pecado, as pessoas já meio que se retraem. Em muitos púlpitos, alguns deles considerados erroneamente cristãos, o conceito de pecado é ignorado pelos pregadores, os pastores, quando não, muitas vezes ele é combatido. As pessoas precisam de suporte, as pessoas precisam de ajuda, as pessoas precisam de um empurrãozinho, as pessoas precisam de terapia. Não aumente a pressão sobre elas. Não fica com esse negócio velho, mofado, chamado pecado. Não fica apontando isso. Não é isso que as pessoas precisam. As pessoas precisam de um pouco mais de apoio para elas poderem viver a vida delas. Para os que defendem a ideia de um Jesus muito fofinho, muito bondoso, bondoso demais para ofender alguém, eu sinceramente eu não sei o que eu faço com algumas passagens registradas nos evangelhos, por exemplo. Talvez a melhor alternativa seja uma nova edição da Bíblia. Quem sabe uma versão a gente pode editar sem ofensas, sem ódio, sem acusações, sem verdades absolutas, sem leis, sem ordenanças. Uma versão cheia de amor, inclusiva, flexível, ajustável. Uma versão onde você é o seu próprio editor. Você pega a Bíblia, uma caneta, e você vai lendo, e aquilo que você acha ofensivo demais, você vai riscando, quem sabe até páginas inteiras dá para arrancar. Para muitos, quem sabe, Mateus 15, verso 19, nem estaria nessa nova edição da Bíblia, mesmo sendo o próprio Jesus quem pronunciou tais palavras. Lá diz assim: porque do coração procedem maus pensamentos. É Jesus quem está falando, viu? O Jesus fofinho que estão tentando vender por aí no varejo, não é esse Jesus que está falando aqui, ó. Do coração procedem. Ele mostra a fonte, a origem. Procede o quê? Maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. É o próprio Jesus que está falando. A fonte é o coração, está corrompido. Porque pecado não é só o que a gente faz, pecado é a nossa condição, pecado é o que a gente é. Todo aspecto do nosso ser foi corrompido pelo pecado, todo. Isaías chega a dizer, da planta do pé até a ponta da cabeça. A nossa corrupção está na fonte, está na origem. Eu abro aspas. A desobediência de Adão trouxe miséria e morte ao mundo. Todos os seus descendentes partilham dessa herança. Todos têm uma natureza caída, propensa ao mal, e sem a ajuda de Cristo estão perdidos. Patriarcas e Profetas 595. Ela diz no livro Caminho a Cristo, Ellen White, que os seres humanos estão inclinados a seguir os seus próprios desejos, a sua natureza tem sido debilitada pelo pecado. No livro Grande Conflito, página 505, ela diz que os filhos de Adão compartilharam da mesma culpa e corrupção e herdaram a tendência para o mal, mas Cristo veio para vencer o pecado. Ela diz em Patriarcas e Profetas, página 33, que os nossos primeiros pais trouxeram sobre nós depravação e culpa. Todos nascem em pecado, mas apesar disso, apesar de nós partilharmos a herança de Adão, apesar de nós possuirmos uma natureza debilitada, apesar de sermos propensos ao mal, inclinados a seguir os nossos próprios desejos, de compartilharmos a culpa e a corrupção dele,
de Adão, de carregarmos a depravação originada nele. Apesar de tudo isso, nós temos auxílio divino para resistir à tentação, porque Cristo venceu o pecado por nós. John Piper, um pastor piedoso, de confissão calvinista, diz que pecado não diz respeito apenas ao que nós fazemos, mas ao que somos, o que já mencionamos aqui. E ele complementa: desde o nascimento, toda a nossa inclinação é contra Deus. Quando nós tratamos esse assunto, é muito comum alguém argumentar. Eu me lembro ainda criança, diante de assuntos como esse, tratados nos púlpitos da minha igreja, ou quem sabe na lição da escola sabatina, me causava uma certa revolta, um senso de justiça. O meu senso de justiça era despertado, e aí eu pensava assim: Adão fez a lambança e eu vou ter que pagar o pato? Isso não é justo. Ele cometeu o erro dele e eu vou ter que assumir isso? Eu não sei se você já pensou assim, mas... John Packer, autor da lição desse trimestre, num livro dele chamado Theodicy of Love, ele diz: a imputação automática da culpa de Adão a todos os seres humanos parece contradizer a justiça divina. Mas aí então ele complementa: mas cada pessoa é julgada por sua própria resposta à revelação de Deus e à sua graça. Clifford Goldstein, na mesma linha, ele diz assim: Deus nos criou como seres livres, capazes de escolher o bem ou o mal. Embora nasçamos num mundo caído, diz ele, nossa salvação não está determinada por nossas circunstâncias, mas por nossa própria resposta ao chamado de Deus. A senhora White parece concordar com ambos. Ela diz: cada ser humano é responsável por seus atos diante de Deus. Embora a inclinação para o mal seja herdada, a culpa pessoal vem pela escolha consciente de seguir o caminho errado ou não. Embora pareça injusta a herança de Adão, Deus, em si mesmo, Ele assume a última e final consequência do pecado de Adão. Porque embora nós herdamos a culpa, a consequência final, Deus disse: você não precisa herdar a consequência final, porque eu assumi a consequência final. Ao mesmo tempo, Deus provê aos seres humanos condenados uma saída justa e eficiente. A revelação, a Bíblia Sagrada, ela é muito precisa ao apontar o nosso problema. Nós não apenas cometemos pecado, mas nós temos pecado, nós somos pecado. Mas também a Bíblia é enfática ao apresentar a solução, que nos leva ao segundo ponto nessa manhã: o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de que há salvação para todos nós. Há um meio pelo qual podemos nos livrar da culpa e da condenação. Em Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você diz amém? Esse é o Evangelho. Por isso, antes de partir, ele disse aos discípulos assim: preguem o Evangelho a todas as pessoas, e quem crer e for batizado será salvo. Preguem o Evangelho. Paulo diz à igreja aos Coríntios: a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, quando você esvazia a gravidade do pecado, você acaba diminuindo a obra de Cristo em favor da humanidade. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Salvação do quê? Salvação daquela doença, que eu e você não podemos nos negar a receber o diagnóstico. Nós temos problema. E não se engane, o Evangelho possui algo ofensivo em sua abordagem, porque o Evangelho diz para nós que nós estamos doentes, e que nossa doença é mortal. O pecador precisa compreender a gravidade do seu estado. Só assim, compreendendo o buraco em que nós estamos, nós vamos ser capazes de apreciar o amor de Deus a entregar seu Filho para nos resgatar desse abismo. Então, antes de partir, Jesus disse aos discípulos: preguem a todas as pessoas em todos os lugares. Essa notícia precisaria alcançar todas as pessoas, e ela chegou a você. Em 1860, Charles Spurgeon pregou um sermão em Londres, e um trecho desse sermão, ele disse assim: se Deus deixasse o homem a si mesmo, nenhuma alma jamais se salvaria.
É a graça divina que nos busca quando nós estamos perdidos, que nos levanta quando nós estamos caídos e nos transforma quando nós estamos em trevas. E aí, meu irmão, é o seguinte: assim como você não teve nenhuma participação no ato de Adão, você também não tem nenhuma colaboração no ato de Jesus por você. Por isso Jesus é chamado de segundo Adão. Então, se você não tem culpa nenhuma com o que Adão fez, você também não tem participação nenhuma sobre o que Jesus fez por você. Embora os seres humanos tenham uma natureza caída, a graça de Deus está continuamente ativa no mundo, atraindo cada pessoa a Ele. Essa graça de Deus que nós pregamos é um testemunho do amor de Deus que não abandona as suas criaturas, mesmo elas em rebelião. Esse é o Evangelho. O Evangelho apresenta o amor de Deus, um amor nunca forçando, constantemente convidando os seres humanos a retornarem a Ele. E essa é a resposta de Deus ao problema do pecado, uma oferta graciosa e constante de reconciliação. Devido às consequências do pecado de Adão, Deus precisou intervir. Você vê isso evidentemente quando Deus vai atrás. Não fosse Deus indo atrás de Adão e Eva, ali perguntando onde é que eles estavam, escondidos ali atrás dos arbustos, o ser humano jamais procuraria Deus, porque o pecado faz essa separação e colocou medo em nós. Então, em Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus intervém. Esse é o Evangelho, esse é o Evangelho. Na página da sua Bíblia, quando o pecado surge a boa nova do Evangelho. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Não houvesse Deus estabelecido limites nesse dia, vou colocar inimizade entre vocês. A raça humana estaria para sempre aliada às forças do mal, mas Deus falou, não. O plano da redenção, eu vou agora desenvolvê-lo, mas precisa haver uma certa inimizade entre o ser humano e as forças do mal. Porque a inimizade do ser humano com Deus entrou com o pecado, e eles precisavam agora, cada qual, apresentar o seu plano de governo. Deus daria a chance de cada pessoa escolher, e Deus deixaria claro quais seriam as opções. Nós estamos presos em um mundo em que o pecado é a norma, o pecado é a lei, não há exceção. Ainda assim, Deus, em sua misericórdia, oferece a cada um de nós a oportunidade de nos libertarmos, não por força, mas por sua graça. A senhora White também lança luz sobre isso. Ela diz: sem Cristo, o homem está sob o poder de Satanás, inclinado ao pecado e incapaz por si mesmo de resistir às forças do mal. Mas pela graça de Deus, a humanidade é capacitada a viver em obediência. Cristo toma sobre si a natureza humana para vencer em nosso lugar. Por isso Ele não salvou a raça humana na condição única e exclusiva de Deus, e nem tampouco Ele enviou um anjo. Ele se fez um de nós, porque como seres humanos caímos, e como seres humanos precisaríamos ser resgatados, e aí Cristo, Ele nos eleva à sua condição santa, incontaminada e pura. Esse é o grande milagre, mistério da redenção. Ele sofreu a penalidade do pecado num corpo humano, para que nós pudéssemos ser libertos. Na vitória dele nós podemos vencer, na sua justiça nós podemos ser justos. E a pergunta é: como nós, seres humanos imperfeitos, contaminados, podemos ser considerados justos diante de Deus, não sendo justos, porque não há um sequer? Isso se dá porque Cristo, sendo justo, foi considerado injusto por cada um de nós, e Deus consegue atender as exigências de sua justiça e ao mesmo tempo demonstrar amor à raça humana. Por essa o diabo não esperava. Agora, como que isso tudo passa a fazer algum sentido para mim e para você? Por que a história de um carpinteiro da Galileia que viveu há quase 2000 anos, ou há cerca de 2000 anos, por que essa história ela tem alguma coisa de especial? Das incontáveis cruzes que foram erguidas no Império Romano, das centenas de milhares de pessoas que foram condenadas por cruz no período do Império Romano, porque uma cruz seria especial, diferente de todas as outras,
porque aquela seria diferente. Paulo diz aos Efésios: quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, vocês creram nele, Efésios 1:13, e vocês foram selados com Cristo pelo Espírito Santo da promessa. Meus irmãos, única e exclusivamente pela ação do Espírito Santo, a obra da redenção pode ser entendida, apreciada. E agora eu vou dizer, e eu quero que você marque as minhas palavras. Uma vez que o Evangelho foi recebido na alma, nós entramos numa outra dimensão da existência humana. Quando um dia a história do crucificado chegou até você, quando um dia a história de Jesus Cristo chegou até você, e isso fez de alguma forma sentido a você, de alguma maneira o teu coração se inclinou na direção e você disse: essa história, que história é essa? Quando isso aconteceu, você entrou numa outra dimensão da existência humana, uma outra dimensão da existência humana. O homem, por sua própria natureza, ele está perdido, cego, morto em seus pecados. Ele não pode salvar a si mesmo, nem mesmo o homem deseja isso. A luz do Evangelho só pode penetrar nas trevas quando o Espírito Santo abre o caminho e ilumina o coração. Essa promessa e garantia nos foi dada pelo próprio Jesus na noite em que ele foi traído e morto. Você lembra? Quando ele vier, disse Jesus, João capítulo 16, verso 8, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. No mesmo capítulo, verso 3, ele diz: quando o Espírito vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que há de vir. A obra do Espírito Santo ela é fundamental na luta do cristão contra o pecado. Ele é a presença divina, ativa, poderosa, que transforma o coração humano. É o Espírito Santo que nos capacita a vencer as tendências pecaminosas, a viver de acordo com os princípios de Deus. A atuação do Espírito Santo ela é central, tanto na conversão inicial, quanto no processo contínuo da santificação. Se o Evangelho faz qualquer sentido a você, é pela intervenção do Espírito Santo. Ele, o Espírito, assume a obra de instruir tanto os que pregam o Evangelho, quanto aqueles que recebem o Evangelho. Ele assumiu a tarefa de convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo. E a cruz, ele é o ponto culminante da justiça divina. É Deus lidando com o pecado de uma maneira que ele não comprometa a sua lei, mas ao mesmo tempo oferece a graça e o perdão. Mas Deus vai apelar à razão humana. E Deus não pode aceitar nenhuma outra resposta, senão uma resposta livre. Amar a Deus e apreciar quem Ele é, são elementos indispensáveis no relacionamento que Ele deseja ter com as suas criaturas. Nenhuma outra motivação é aceitável. Deus não quer que você tenha medo dEle. Deus não quer que você tenha medo da condenação do fogo eterno. Deus não quer que você se encha de expectativa por viver num lugar e ter uma vida boa e mansa. O plano da salvação é Deus revelando o amor dele a você. E a única alternativa que temos é quando nós pedimos o auxílio dele para apreciar e entender este amor. Essa é a única resposta válida. Entender o amor de Deus, apreciar o amor de Deus, aceitar o amor de Deus. E uma vez que o Evangelho tenha sido aceito no seu coração, em algum momento alguém pregou essa história para você, em algum momento alguém te contou isso, em algum momento alguém estudou isso com você, em algum momento a palavra de Deus foi aberta. Eu não sei se você herdou isso dos seus pais, se você cresceu e viveu num ambiente na sua primeira infância e juventude, onde o Evangelho era pregado, e isso parecia ser uma coisa normal, e você se familiarizou com a história desse Jesus que morreu pela humanidade, ou se esse Evangelho chegou a você já na fase adulta, e você viveu uma vida como se nada fosse acontecer, e você descobriu
origem do mal, você descobriu a encarnação, você descobriu o sacrifício pelos seus pecados, você descobriu que existe alguém que pode dar a você acesso à eternidade e à imortalidade, porque Ele é justo e Deus dá a você, porque Ele pagou o preço. Isso fez sentido a você e você aceitou isso, você abraçou isso. Nesse dia que o Evangelho foi aceito no seu coração, um conflito passou a se estabelecer dentro de você. Não há mais sossego numa vida de pecado naquele onde Cristo habita. Não pode haver, como disse Spurgeon, paz entre você e Cristo, se há paz entre você e o pecado. João disse no seu evangelho, citando as palavras de Jesus, capítulo 8, verso 34, em verdade eu lhes digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O homem sem o evangelho pode até iludir-se achando que é livre, mas ele não poderia estar mais enganado. Romanos 6:20, quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam livres em relação à justiça. Efésios 2, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês costumavam viver, diz Paulo. Quando vocês seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe das potestades, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Mas o Evangelho tirou de nós a chance de pecar em paz. Porque um dia em que você aceitou o Evangelho, e essa luz do Evangelho brilhou no seu coração, esquece, você não vai conseguir mais pecar em paz. Os que viviam antes como os gentios, diz Paulo no capítulo 4 de Efésios, viviam na inutilidade dos seus pensamentos, que tinham o seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, por causa da ignorância que antes eles viviam, e por causa do coração endurecido. Eles perderam a sensibilidade, se entregaram à depravação, cometendo toda espécie de impureza. Mas com vocês não é mais assim. Algo aconteceu quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Uma outra força passou a operar em você. Romanos 5, verso 10, quando éramos inimigos de Deus, nós somos reconciliados com Ele por meio da morte do seu Filho. E agora reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A minha e a sua condição natural foi alterada quando nós aceitamos o Evangelho por um elemento sobrenatural. O nosso estado não é mais um estado de rebelião contra Deus. Uma pessoa convertida entrou num concerto de paz com Deus. Efésios 2, verso 13 e 14, Ele é a nossa paz. Quando nós estávamos longe, nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Cristo é a nossa paz. Ele se tornou a nossa paz. Cristo na alma estabelece um conflito com o pecado. A nossa carne contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Eles se põem um ao outro, de modo que vocês não fazem mais o que querem, diz Paulo aos Gálatas. No livro Grande Conflito, página 467, a senhora White diz que é a obra do Espírito Santo transformar o coração do homem, de modo que ele não deseje mais as coisas do mundo. Ele torna possível a obediência a Deus, mesmo quando a carne ainda deseja o contrário. Isso explica por que depois de aceitar Jesus, você não consegue mais pecar em paz. Sem o Espírito Santo, a obediência a Deus seria impossível. Mas o Espírito que habita no crente dá poder para ele viver conforme as leis do reino de Deus. Quando a carne luta contra o Espírito nos dá forças para vencer. Cada vitória no domínio da carne é uma evidência de que o Espírito Santo está trabalhando no coração para capacitar o crente a viver de acordo com a vontade de Deus. Os seus conflitos espirituais evidenciam a atuação do Espírito no seu coração. Esse desconforto, essa inadequação, esse desassossego, a luta da carne com o Espírito. E ela respeita determinadas regras. Um dia, Deus levou você tão a sério ao aceitar Jesus como seu Salvador, que Ele permitiu e assim decidiu que Cristo morasse no seu coração. Então Cristo passa agora a atuar em oposição às forças naturais da sua carne enferma. Todavia,
A sua vontade, ela é tão soberana. A sua decisão, ela é tão levada a sério por Deus. Quando Deus se interpôs entre você e o inimigo, quando Adão entrega de bandeja o domínio do planeta, e quando ele passa à sua descendência os efeitos nocivos do pecado, havia uma aliança natural entre os seres humanos e agora Satanás, o rebelde anjo. Mas Deus falou, não vai ser assim. Eu vou dar a chance de cada pessoa escolher. Não pode haver uma aliança natural, ainda que a carne esteja enferma, ainda que a inclinação seja para o mal, essa aliança entre vocês eu vou intervir. Os seres humanos terão a capacidade de escolher qual caminho seguir. E eu lhes darei força para escolherem e se manterem na escolha do caminho da salvação. Eu lhes darei força. Então Deus leva tão a sério, que quando você um dia aceitou Jesus no seu coração, um conflito entre a carne e o espírito se estabelece dentro de você. E por isso ninguém que tenha o mínimo desejo de fazer a vontade de Deus, vai conseguir pecar em paz. Como que isso é alterado? Como que isso se modifica? Deus respeita tanto a nossa vontade, que se nós, por uma vida insistente e constante, nós mantivermos Deus fora do controle, pedindo a Ele para que se retire da nossa vida, pedindo a Ele que não interfira em nossas escolhas, pedindo a Ele que não dê pitaco nos nossos sonhos, se insistente, constantemente nós vamos excluindo Deus da nossa vida, Ele, por respeito à nossa vontade, vai admitir que você escolha a sua autodestruição, mesmo que Ele tenha um desejo de salvar você, Ele vai respeitar. E aí você me pergunta, pastor, o senhor está dizendo que uma pessoa que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador não consegue mais pecar em paz, mas por que algumas pessoas abandonam o caminho e passam a viver em paz com o pecado? Porque Deus respeita a mudança de opinião de uma pessoa. Se eu estou falando para alguém que se sente fraco demais para obedecer a Deus, mas ainda tem a vontade de fazê-lo, deixa eu dizer a você, este conflito entre o bem e o mal é uma evidência de que o Espírito habita em você e que Ele ainda está lutando as tuas batalhas. Se a tua inconformidade com esse temperamento estragado, azedo, ainda é um negócio que incomoda você, é porque o Espírito ainda está lutando com você. O problema é quando nós um dia, tendo aceitado o Evangelho, passamos a nos acostumar com o pecado, passamos a nos acostumar com a impiedade. Nós isolamos Jesus da equação da nossa vida. Nós dissemos a Ele, fica aí no seu cantinho que eu tomo conta aqui. E se insistentemente, de forma rebelde e consciente, nós isolamos Deus da nossa vida, o apóstolo Pedro diz na sua segunda carta, teria sido melhor se nós nunca um dia tivéssemos aceitado o Evangelho. Ele compara uma pessoa que conscientemente exclui Deus da sua vida, tentando voltar à vida antiga antes da conversão, como um cão que volta a comer o próprio vômito. Teria sido melhor se nunca nem tivesse ouvido falar. Por isso, nessa manhã eu quero dizer a você, não racionalize o seu pecado. Não ache justificativa para as tuas práticas. Não deixe de confessar suas faltas. Não se irrite quando o médico traz para você o resultado dos exames. Quando o Espírito te confronta, através de uma reunião da igreja, de um retiro espiritual, de um sermão um pouco mais enfático, não se ressinta quando o envelope é aberto e os teus índices demonstram que você está doente, não te ressinta, porque é Deus tentando apelar à sua consciência, dizendo, você está doente, eu tenho o remédio, eu quero que você viva, eu quero te curar, eu quero levar você para morar comigo, eu insisto nisso, eu mantenho a sua vida e mantenho a minha graça atuando sobre você, porque eu amo você.
Eu não vou te forçar, eu não vou te pegar pelo cangote, eu não vou te arrastar aqui para cima, eu não vou, seria um inferno você viver aqui comigo, não querendo, mas eu apelo a você, eu apelo às tuas razões, e o apelo de Deus, ele é racional. Eu desci para salvar você, eu desci para curar você, eu desci para resgatar você. Na dinâmica da salvação, você precisa reconhecer a sua condição, e se estiver no seu coração o obedecer a Cristo, Ele vai mobilizar todo o exército celestial em sua defesa. No livro de Atos, no capítulo 14, quando Lucas escreve lá o verso 16, ele diz assim, que no passado Deus permitiu que as nações seguissem os seus próprios caminhos. O mundo virou essa confusão que está. João diz, citando Jesus, que a luz veio ao mundo, capítulo 3, verso 19 do seu evangelho, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Com todas as suas limitações, se você pedir a ajuda de Deus, o Espírito lhe dará forças para você vencer. Essa é a promessa. Essa é a promessa. Eu temo que estejamos vivendo numa época em que as pessoas estão cada vez mais amortecidas em relação ao pecado. As pessoas ostentam a sua consciência tranquila em fazer o que elas bem entendem. E a pergunta é possível uma pessoa viver confortavelmente com o pecado? Eu digo, essa é a nossa inclinação natural, viver confortavelmente com o pecado. Mas isso não é assim com aqueles que um dia aceitaram Jesus e o Evangelho. Para quem eu falo essa manhã? Em que condição você se encontra? Quão desajustado você se sente no mundo? Quão fora de lugar você se sente entre os teus amigos? Quão ofensivo é para você os hábitos e cultura atuais? O mundo vai tentando enfiar a goela abaixo de mim e de você um padrão que a Bíblia já insistentemente determinou, estabeleceu e rotulou como inapropriado. E a igreja, ela não pode tomar as suas decisões e nem se ajustar, e nem se adaptar, e nem flexibilizar aos padrões e à cultura atual. Porque se existe um negócio que muda ao sabor do vento, são os padrões humanos, sempre revestidos de pecado e de rebeldia contra Deus. A nossa única segurança é pautarmos a nossa vida de acordo com o Evangelho. Então, quando você, ao lutar com seus dramas espirituais, quando você, nos seus momentos de reflexão e de introspecção e de meditação, quando você se sente desconfortável, inadequado, desajustado, entenda uma coisa, é assim mesmo. Esse negócio de achar que você vai viver em paz nesse ambiente hostil, isso é uma utopia, é assim mesmo. Mas vai passar. Esse negócio de você achar que você não foi feito para esse lugar, e nem para essa época, e nem para esse momento, e nem para esse ambiente, e nem para esse lugar, é assim mesmo, é assim mesmo. A paz que Cristo prometeu nos dar na sua plenitude, você tem lampejos dessa paz. Você tem lampejos, você tem surtos de alguma felicidade ou de contentamento aqui. Então eu peço a você, por amor de sua própria alma, você precisa colocar as lentes da eternidade para você avaliar o que está acontecendo na sua volta. Porque ao comparar essas poucas dezenas de anos miseráveis neste mundo mau, frio, em trevas, o que é isso, se não nada comparado à eternidade feliz, onde habita a verdade e a justiça que Deus está preparando para cada um de nós. Então é para você se sentir inadequado mesmo, desassossegado mesmo. Este conflito na natureza espiritual que o Espírito tenta alimentar, ele é contrário a todas as tuas inclinações pessoais.
todas. É assim mesmo. Vai doer mesmo. Essas são lutas reais, ranhidas contra o próprio eu. É assim mesmo. O problema é quando você está em paz. Muito cuidado. Essa paz em fazer coisas, em ir a lugares, dizer, participar, investir, olhar, observar, consumir. Essa paz em ser como todo mundo, essa paz é perigosa. Porque essa é a paz daqueles que expulsaram Cristo da alma, daqueles que rejeitaram a única força que pode impedir uma aliança contra o mal. É uma ilusão, uma utopia, os seres humanos acharem que eles são livres, porque um ser humano onde Cristo não reina no coração, ele é escravo do pecado e o seu Senhor é o próprio anjo rebelde. Não há neutralidade neste contexto em que nós nos enfiamos, chamado planeta Terra. Não há neutralidade. Então, quando você vai se familiarizando com o Evangelho, uma força vai agindo sobre você. Esse negócio se chama conversão. E essa insatisfação com a própria condição é uma outra força do mesmo Espírito, levando você a uma vida em conformidade com Deus, que é contrário à sua carne. Então, meu irmão, com Cristo, nós não conseguimos mais pecar em paz. E é assim mesmo. E deve ser assim mesmo. Não se acostume com quem você é, com o que você faz. Se você tiver isso aqui de honestidade em dizer a Deus nessa manhã: Senhor, por favor, entra e toma conta. Ele vai intensificar as lutas. Mas sabe de uma coisa? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A minha paz vos dou. É uma paz diferente. Porque ela vai focando num amanhã, onde estaremos eternamente livres de qualquer conflito. E a nossa natureza não será apenas melhorada, mas completamente transformada pela glorificação. Você diz amém? Vamos fechar seus olhos, vamos orar a Deus. Pai amado, nós te louvamos porque o Senhor não nos deixou a própria sorte. Nossa carne é enferma, nossa natureza é caída, a nossa inclinação é para o mal. Há uma luta, porque nós às vezes queremos fazer a coisa certa e nós não conseguimos, e aquilo que a gente já gostaria de ter abandonado, a gente continua aí insistindo em fazer. É assim mesmo, e o Senhor sabe disso, e o Senhor se compadece de nós, e o Senhor tem misericórdia de nós. Então o teu Espírito que iniciou o processo de mudança, que despertou em nós o desejo de sermos semelhantes a Jesus, é o mesmo quem vai nos ajudar nesse processo de transformação. Por favor, Pai, não permita que ninguém se sinta confortável a voltar a viver a velha vida. Não permita que estas pessoas que estão aqui se sintam confortáveis a voltar aos velhos hábitos. Essa é a nossa tendência. Mas por favor, Pai, nos ajuda a escolher, a continuar marchando. Nós não queremos fazer como o antigo Israel, que depois de ter visto tantas manifestações do teu poder, da tua graça e do teu amor, ainda de forma rebelde, disse insistentemente: teria sido melhor se a gente não tivesse saído do Egito. Teria sido melhor se a gente tivesse morrido pelo meio do deserto do que ficar aqui amargando essa caminhada. Oh Deus, nos ajuda a olhar pela fé, lá no horizonte, a terra prometida. Nós não podemos voltar, nós não podemos retroceder, nós não somos dos que retrocedem. Então, por favor, Pai, nos toma em teus braços, nos carrega em teu colo e nos dá força para a gente continuar avançando. Nós não queremos ter nenhuma paz e nós não queremos ter nenhuma harmonia com o pecado. Nós queremos estar em paz contigo, porque Cristo é a nossa paz. Concede-nos, por favor, o teu perdão, tua graça, no restante desse dia, da nossa semana e da nossa vida. Oramos em nome de Jesus.